Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um mini encontro, de Direito do Trabalho 2, mais uma videoaula complementar ao nosso conteúdo de sala de aula. O tópico que eu queria abordar com vocês hoje, de forma bem simples, bem rápida, bem direta, é o Instituto Jurídico do Adicional de Penosidade. Bom, o adicional de penosidade, ele está contemplado, ele está enquadrado dentro dos adicionais de risco, ou seja, junto com o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. Ele também, assim como o adicional os outros dois adicionais, ele está previsto na Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 23, que de forma muito direta fala o direito do trabalhador, então, um adicional percebimento, então, de um adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Bom, vimos em sala de aula que a legislação infraconstitucional regulamenta o adicional de insalubridade, regulamenta o adicional de periculosidade. Porém, pessoal, quando chegamos no adicional de penosidade, nós estamos diante do patinho feio dos adicionais. Por que o patinho feio dos adicionais? Porque até o momento, e pasmem, mesmo após a reforma trabalhista, não há lei regulamentando o adicional de penosidade, em que pese a previsão constitucional, carecemos de uma regulamentação da matéria, o que faz com que o adicional de penosidade nas relações de emprego seja quase que uma ficção. Ou seja, se não estiver previsto em um contrato coletivo de trabalho, nós praticamente não podemos mencionar essa figura jurídica. Tá? Bom, mas então, professor, o que seria o adicional de penosidade se ele fosse regulamentado? Segundo a doutrina, o adicional de penosidade seria um acréscimo remuneratório, ou seja, um plus salarial pago na forma da lei que não existe ao empregado que execute atividades que são extremamente desgastantes do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional. Poderíamos citar aqui alguns exemplos que a doutrina fala. Me recorre aqui dois exemplos. O primeiro é o trabalhador que trabalha dentro dos cofres, das empresas de segurança. Então, quer dizer, trabalha isolado, num ambiente fechado, com iluminação artificial, sem nenhum tipo de contato externo, inclusive a ventilação também é artificial. Então, sob a pressão de trabalhar com valores, Então, quer dizer, uma atividade que desgasta o empregado. Também, alguns doutrinadores aludem aqueles que trabalham isolados em longos períodos, por exemplo, nos faróis, cuidando dos faróis, nas questões de conserto, de manutenção desse tipo de equipamento. Alguns que trabalham aí em atividades que há um peso excessivo, e assim por diante. Seriam basicamente essas atividades, atividades que ilícitas, elas causam um desconforto, causam um desgaste, esse desgaste de ordem física, de ordem psicológica, de ordem emocional. Bom, infelizmente, como eu falei para vocês, não há na legislação o tratamento desse instituto. Quer dizer, temos a previsão constitucional, mas não temos a regulamentação na esfera infraconstitucional, de modo que o trabalhador hoje não tem meios de pleitear judicialmente esse direito. O que existe, e é importante a gente mencionar, algumas decisões, e não são muitas, em casos específicos, condenando determinadas empresas a pagar uma indenização pelo trabalho penoso. Tem um caso, por exemplo, do TRT da terceira região,
né, que condenou o empregador a pagar uma indenização por dano moral em razão da atividade penosa. O empregado, neste caso, carregava peso, né, levantava dormentes de 150 quilos, e tanto o juiz de primeira instância como o tribunal acabaram por condenar o empregador então a pagar uma indenização pela atividade penosa. Mas observem, isso está muito distante de se tratar de um adicional de penosidade, como é o espírito da Constituição, né? O Constituinte, ao estabelecer a penosidade, a remuneração pela atividade penosa, pela atividade insalubre, pela atividade perigosa, da forma da lei, obviamente que objetivava a criação de adicionais, do plus salarial. Nós temos o adicional de insalubridade, né, grau mínimo, grau médio, grau máximo, temos o adicional de periculosidade, mas não temos a regulamentação do adicional de penosidade, que deveria ser nos mesmos moldes, né? Então, hoje, a única maneira disso estar inserida no âmbito do direito do trabalho seria por previsão em norma coletiva, que obviamente é uma situação praticamente impossível, né, inexistente, né, em razão da ausência de interesse das partes, e carecemos então de uma regulamentação. Então, a exceção de casos esporádicos em que há uma indenização pleiteada e deferida pelo Poder Judiciário, o adicional de penosidade não passa de uma ficção jurídica, previsão constitucional, porém não foi regulamentada no âmbito infraconstitucional. Mas ela encerra, então, aquele capítulo que a gente abordou em sala de aula referente aos adicionais de risco, né? Adicional de insalubridade, adicional de periculosidade e o adicional de penosidade, que deveria estar devidamente regulamentado. Está bem? Ficamos por aqui. Eu saúdo vocês novamente, espero vocês no nosso próximo vídeo ou nos nossos encontros nas aulas telepresenciais. Um abraço e até a próxima.